Agora sim, boa noite. E a gente inicia então o nosso segundo encontro referente à segunda matriarca. Vamos aproveitar para conversar um pouco sobre esse conto, esse legado tão lindo que ela deixa para gente, né? Mas antes de a gente iniciar nesse texto, eu quero trazer uma reflexão assim, ó, sobre as coisas que eu aprendi nesse caminho mais ancestral, de conhecimentos mais antigos que não falam somente da nossa razão e da nossa capacidade de aprendizado, mas também necessita de um espaço de experiência. Então, a reflexão é a seguinte: não se afobem para aprender as coisas, sabe? Tipo, vai relaxando e deixando as coisas acontecer de verdade, assiste o vídeo, faz ali a prática, tipo, se motiva a fazer as coisas com alegria, mas não se cobra assim, ó, eu não estou conseguindo aprender, ou é muita coisa, ou eu não vou dar conta, porque se tem algo que eu percebo assim, ó, que às vezes a gente aprende até por osmose, porque esse conhecimento ele não é só da razão, assim, tem coisas que a gente vai falar, tipo, daqui a algum tempo, que de repente vai fazer sentido porque a gente vai conversar hoje, ou para o que conversamos na semana passada, e daí a gente nem se dá conta de que aprendeu. Mas lá na frente, quando a vida exige, a gente percebe que faz parte da nossa bagagem, da nossa sacola de medicina, sabe? Se tornam conhecimentos daquele tipo assim, ó, que a gente nem sabe como é que sabe, mas sabe. Tá? Então vão devagarzinho, vão tranquilas e buscando se expressar mais ali no Telegram, compartilhar em que parte que tá do estudo. A gente nesse conto vai ver sobre uma constelação, a constelação do cachorro grande também. Então a gente já vai iniciar um olhar para o céu, começar a olhar um pouco mais para o céu, aproveitando essa lua linda que está aqui, né? E buscando entender um pouquinho sobre as constelações, já que a gente está começando esse olhar para esse planeta inteiro, também é um olhar para o universo, né? E a gente vai começar a se conectar com uma constelação especial e com uma estrela especial que é a Sirius. Que lindo, na mitologia deles fala dessa estrela, que coisa mais linda, né? Como se tivéssemos vindo de lá. Vamos começar então? Seguindo a trilha da sabedoria. Nesse conto, a gente se depara com a segunda matriarca, revivendo as experiências dela aqui enquanto mulher nesse plano, né? E ela vem trazer para a gente, compartilhar com a gente, como ela conseguiu alcançar a sabedoria dela, como ela conseguiu descobrir a medicina dela. E compartilhar com a gente também todos os aliados que auxiliaram ela nesse processo, né? Então, aqui na primeira página, se alguém tiver impresso, quando ela se depara com a teia de gelo, e a teia de gelo explica para ela, e eu grifei aqui e gostaria de ler para a gente, olha só. Quando a Voranha teceu a teia da criação, ela criou flocos de neve para representar as teias dos sonhos que viajariam do tempo dos sonhos para a Terra, tornando-se experiências físicas vivas. O momento em que ela se depara com o floco de neve, que ela começa a chamar de teia de gelo, ele explica para ela qual é a sua medicina, que é trazer da teia dos sonhos aqui para a matéria os sonhos de toda a grande mãe que se manifestam através de cada uma da criatura viva. Então quer dizer que os sonhos que brotam do nosso coração não são só nossos. Quer dizer que a gente tem a capacidade de expressar, mas ele é o sonho de algo que está além da gente, que é o sonho da totalidade.
Muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que a gente é, ou não luta pelas coisas que a gente acredita, como se essa fosse uma questão somente da gente, né? Mas eu achei muito importante ele trazer assim, ó, que o que está aqui no nosso coração não está só aqui. Ele faz parte de todo esse ecossistema. Então eu já vejo aqui como um ponto bem importante para a gente aproveitar que vamos olhar para as nossas memórias, né? Para a gente cavucar quais são os sonhos que estão no nosso coração. Porque provavelmente é o que a humanidade precisa que seja realizado. Não são só nossos, né? E daí ele ensina ela que ela pode utilizar a medicina dele, de relembrar através dele, né? Através do elemento água, que a gente está trabalhando a água, né? Que ela pode utilizar essa medicina para relembrar de todos os aspectos dela. Revisitar o passado, revisitar as experiências, revisitar todas as situações que constituíram quem ela é hoje. E é daí que a gente vai iniciar a nossa tarefa de revisitar o nosso passado, revisitar o tempo em que a gente já viveu, olhando para isso especialmente como um espaço muito sagrado. Cada vez que a gente revisita o nosso passado, a gente está revisitando um espaço lá do tempo dos sonhos, e esse é um espaço que nem é mais da nossa alçada somente, né? E a gente precisa ter muito respeito a tudo que foi vivido. Existem pessoas que fazem parte desses espaços sagrados, por exemplo, que não estão mais aqui. Normalmente, quando a gente revisita esse espaço sagrado lá do passado, a gente se encontra com a gente quem era e com outras pessoas quem eram. E talvez hoje essas pessoas não sejam mais aquelas, já estejam muito diferentes, assim como a gente está muito diferente. Ela traz o ensinamento de que se a gente vai fazer esse tipo de trabalho, de revisitar o nosso passado, de remontar, de buscar peças desse quebra-cabeça que é a gente hoje, para reconstruir a nossa imagem, que a gente coloque uma diretriz nisso, que seja o que a gente está buscando com isso. Porque às vezes a gente se perde, né? Vai lá numa história do passado e sofre, retroalimenta aquela dor, e o que a gente vai buscar nessa revisitação não é isso. É buscar quais foram as nossas lições a partir dessas experiências, no que a gente de repente foi útil, apesar, porque a gente vai visitar situações em que alguém pode ter nos ferido, mas a gente também pode encontrar situações em que a gente feriu alguém, né? A gente vai visitar situações em que, sei lá, o outro nos agrediu diretamente. A gente vai visitar situações em que a gente se enrolou, olha aqui, olha a expressão, na teia da fatalidade. A gente caiu na teia da ilusão da vida. E por acaso tropeçou ali naquele lugar e o outro estava ali junto, né? Naquela relação de vítima e atroz constante. A gente vai revisitar situações em que nós éramos a vítima e existia um vilão, mas outras em que a gente era o vilão e existia uma vítima. As memórias da nossa infância. As coisas que a gente consegue se lembrar de quando era criança, de quando aprendia as coisas diretamente, sem filtro, porque quando a gente é criança, a gente está tão na nossa humildade que tudo que tem ao nosso redor, no nosso entorno, até aquilo que a gente não deveria aprender, a gente aprende, né? E o que a gente aprendeu que está gravado de repente na gente ainda, observando as pessoas, né? E essa matriarca, ela compartilha com a gente também alguns
alguns maestros para que a gente possa fazer essa visita, né, ao nosso passado. Ela fala assim, ó. Eu estou aqui na 4ª página, no 2º parágrafo. A guardiã da sabedoria começou seu processo de relembrar, recordando desde suas primeiras experiências em um corpo humano, e acompanhou cada memória até o fim. Eu fiquei pensando, como a gente poderia fazer isso, né? Reconstituir acho que foi a Jaque que perguntou qual seria a medicina para a memória, né, Jaque? Como seria a gente reativar nossa memória? Retroceder na nossa vida? Tipo, que coisas a gente poderia lembrar que fariam diferença na nossa realidade hoje? Porque, de repente, não são memórias aleatórias. A gente pode direcionar essas memórias. A gente pode pensar, por exemplo, assim, ó. Qual é? Vamos pegar pesado. Qual é a maior dor que eu carrego na minha vida? Se eu revisito essa maior dor e permito reviver esse momento, de ponto em que é possível suportar, né, gente? Se percebe que tá indo e não tá mais dando conta, a gente volta respirando e sai daquele momento, sai daquela lembrança, tá? Não é para ficar sofrendo nela, mas é para entrar na lembrança e se fixar naquelas perguntas. Aonde que tá o amor aqui? O que que eu aprendi com isso? Para que isso me foi útil? Para que eu fui útil nessa situação? Às vezes, sozinha, a gente não consegue adentrar profundamente essas memórias, né? Então, a matriarca, ela compartilha o seguinte com a gente, que ela teve alguns mestres que ensinaram especialmente para ela, na captação dessas memórias, na reativação dessas memórias, não só a relembrar, mas também a ressignificar. E ela fala o seguinte, o mestre porco havia lhe ensinado a medicina de usar o intelecto e a capacidade de raciocínio. Às vezes, quando eu mergulho em algo que é muito complicado ou muito doloroso, eu não mergulho somente com o coração, eu tento ir com a razão. Tento fazer uma compreensão, tento buscar uma compreensão daquilo que aconteceu. O mestre rato a ensinou como prestar atenção aos detalhes por meio da minuciosidade e como evitar se sobrecarregar se dedicando a apenas uma tarefa por vez. Aqui tem uma grande lição também, porque normalmente a gente não lembra das coisas que a gente fez no piloto automático. Se está no piloto automático, ficou lá no stand-by. Para que a gente consiga relembrar da nossa história, a gente precisa viver a nossa história. E para viver é preciso que a gente esteja no presente. As situações que a gente viveu, que a gente não consegue lembrar muito bem, que estão num espaço meio apagado lá da nossa memória, a gente vai ter que reconstituir. Através de uma busca de pequenos detalhes, de pequenos fragmentos daquilo ali. E por que isso é importante? Porque é a reconstrução de quem a gente é, né? Nós somos o nosso baú de memórias. Às vezes a gente pensa assim, ó, que não tem experiência em alguma coisa, ou que sabia fazer algo e agora não sabe mais, ou que lá em um outro tempo muito remoto era boa naquilo ali, agora não é mais. E daí quando a gente se volta para aquele momento, se conecta de novo naquele momento, a gente vê que aquela habilidade ainda nos pertence. Talvez vai exigir um pouquinho só de treino para atingir de novo aquela capacidade que a gente tinha. E se dedicar apenas uma tarefa por vez é o que garante que a gente tenha o foco, né? Passando um gato aqui na tela, é o que garante que a gente tenha foco, né? Porque a gente sabe que, por mais que se fale assim, que a mulher presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo,
Para a gente se dedicar e aprender algo de verdade, tem que ser uma coisa de cada vez, né? Podendo permitir que aquela coisa integre na gente, que se acomode, aquele conhecimento se acomode, aquela memória se acomode, que aquela experiência se acomode. A medicina do rato é uma medicina muito importante para a gente nesse momento, porque nós estamos muito acostumadas a fazermos muitas coisas ao mesmo tempo e não descansar nunca. E o rato também é a medicina, não exatamente a do descanso, mas a medicina do evitar a fadiga. Lembram do Jaiminho, do Chaves? Será que era só eu que assistia Chaves? Que tinha que evitar a fadiga? Esperto ele, né? E a medicina do rato é a medicina de evitar a fadiga. A medicina de a gente evitar a sobrecarga, a prevenção, né? A Gabi e a Josi estão com a mão levantada ou... Tá mesmo, Gabi? Pode falar então, querida. Então, sobre o que tu estás falando, Rê, é totalmente verdade, né? Tipo assim, vou levantar alguns pontos, né, do texto. Tu falasse que para a gente gravar memórias, a gente tem que estar presente, né? A gente tem que focar, tá no momento presente, que no piloto automático a gente não tem como gravar memórias, né? E, e é exatamente isso. Uma vez eu falei para ti, ou em cerimônia, não me recordo. Hoje eu tenho 35, mas dos 30 aos 35 eu não me recordo de muita coisa. Pouquíssima coisa. Se bobear, talvez nada. Porque tá sendo um período muito difícil na minha vida, né? E então eu concluo, e isso é verdade, que eu não tive presente em nenhum desses momentos, na verdade, né? Se tu me perguntar nesses 5 anos o que eu realmente gravei, foi o velório do meu pai. E a mudança aqui para Santa Catarina, que foram dois momentos muito importantes, né? Mas 5 anos, pense, em 5 anos, o que pode acontecer em 5 anos? Eu te dizer que eu não tenho nenhuma lembrança importante, né? É complicado, complicado. Mas assim, eu estava pensando quando eu li o texto, né, sobre a importância dos registros. Eu pensei em 3 pontos, né? Semana passada eu recebi uns amigos e fui ali para a Serra, ali em Urubici, e aí visitei um ponto de arte rupestre que eu piro demais, assim, eu adoro visitar onde tem arte rupestre. Não entendo nada, mas eu gosto de estar lá, de sentir a vibe, eu gosto muito. E aí teve um outro ponto turístico que eu vi as iniciais feitas com pedra, sei lá o quê, iniciais de casal, né? Tipo, sei lá, duas iniciais e o ano, né? E isso a gente hoje considera vandalismo, né? Hoje é vandalismo em ponto turístico. E aí eu fiquei pensando nisso. O que será que vai ser isso daqui, sei lá, 500 anos? Né? Será que vai ser arte rupestre? Será que a gente vão pensar que a gente se expressava assim, né? Aí pensei em outro ponto também, sobre diário, que já falei sobre isso contigo, né? Que tive a felicidade de ter 3 diários do meu pai guardados, né? Se eu poderia lê-los ou não, né? E aí tu me falou, Gabi, não sei, ele já tinha falado contigo, se tu podia ler ou não, né? E aí eu consegui ler um até agora, pela intensidade do que é, né? E tô indo para o segundo. E no primeiro ele fala assim, ó, em alguns momentos, hoje emprestei o meu diário para o fulano. E eu acho que ele usava o diário dele, talvez, muitos dizem, né, que eu sou muito parecida com ele, talvez ele usava o diário dele como um instrumento de se apresentar de verdade para alguém, para algum amigo, para alguma pessoa, né? E ele falou, e ele emprestava o diário. Olha que coisa bizarra, emprestar o diário para alguém, né? Para a pessoa ler o diário dele. Talvez ele não conseguia se expressar e emprestava o diário. Isso aos 14 anos é o diário que eu tô lendo dele, né? E também pensei numa terceira coisa, num ponto de vista assim mais técnico.
Eu sou assistente social, algumas de vocês são terapeutas, né? E nos prontuários do que a gente registra, né? Das pessoas que a gente atende. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em registrar, porque a minha demanda é muito grande. E eu prefiro atender as pessoas, dar vazão, não deixar as pessoas esperando tanto, do que ficar registrando, fazendo relatório. Só que isso é muito importante. Eu penso, amanhã depois eu não vou estar aqui, né? Outra colega vai pegar aquele caso. Literalmente, se eu sair do meu trabalho, se alguma coisa, né? Aí pensa, sei lá, a Rê pega meu trabalho e vai pegar aquela pessoa crua, sem nenhuma história, né? Ou fazer a pessoa, revitimizar a pessoa, fazer ela passar por contar tudo de novo, né? E aí parei para pensar sobre a importância dos registros e me veio esses três pontos de vista, assim, bem diferentes, na verdade, né? O nosso particular do diário, o que a gente expressa para a sociedade e o profissional, né? E eu também gostei muito do texto quando ela fala da cor cinza ser a cor neutra, ou seja, a cor do não julgamento, né? E ela também fala da cor da amizade, né? A cor neutra e a cor da amizade. Então, a cor do não julgamento, de quando tu relembrar tuas histórias e tu compartilhar com alguém, não ser julgado, né? Então, eu estava lembrando aqui algumas histórias minhas e foi bem interessante, porque comecei a fazer o exercício de hoje, que graças a Deus a Dai botou em tema ali no Telegram e eu me situei. E aí foi interessante que as minhas memórias me veio vindo em tópicos, sabe? De tipo assim, lembranças em tópicos que eu pudesse desenvolver, ou conversando com vocês, ou depois com mais calma registrando mesmo, né? Procurando fotos. E aí eu vou contar uma bem rapidinha para vocês, que na verdade eu vou contar duas bem rapidinhas, que uma eu acho que a Rê tava, eu acho que a Rosângela tava, que eu tô vendo ela com o nome de Marcos Antônio hoje, e eu acho que a Dai tava na cerimônia. Mas foi um dia de ayahuasca que eu revisitei uma tentativa de suicídio que eu tive aos 13 anos. E, obviamente, foi bem doloroso reviver aquilo. Eu chorei muito, 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 muito mesmo, como eu nunca tinha chorado em nenhuma cerimônia e tal. Aí, quando passou aquela situação, eu só chorei, não passei mal, ninguém precisou me acudir, nada. Eu levantei, fui ao banheiro, queria lavar meu rosto, né? Tirar o rosto vermelho, limpar as lágrimas, tal. Bizarramente, o meu rosto estava limpo. Eu não tinha chorado no espelho. E aí eu perguntei para algumas colegas que estavam ao meu lado, eu falei, gente, eu tava chorando, né? E ela, sim, tu chorou um monte? E eu achei aquilo muito interessante. Eu tô toda arrepiada contando. Porque eu achei muito interessante. Eu chorei tanto, eu extravasei aquilo, eu revivi aquilo e não tava no meu rosto. Eu tava no meu rosto como eu tô agora. Interessante. E aí, quando eu fui contar isso para minha psicóloga, a minha psicóloga falou assim: é virtual também, né? Ela fez uma cara de dó e ela falou assim: ai, que difícil. E eu falei: não, não fala isso, foi tão bom. Eu tirei um trauma que eu nem sabia que eu tinha. Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Não preciso nem conversar sobre isso, graças a Deus. Mas se tu quiser, a gente conversa. Se tu acha que é um problema que a gente precisa conversar, a gente conversa. Então, tipo assim, uma memória que eu tinha de um momento que, claro, eu estava muito presente, porque uma coisa muito forte, é uma coisa que, graças a Deus, não deu certo, né? Mas, assim, era um trauma que eu não sabia que eu tinha, Rê, e que a medicina me trouxe. Então, uma lembrança muito gravada na minha memória, né? E uma outra lembrança que veio para mim hoje, quando eu estava fazendo o exercício aqui, que ainda é muito difícil, essa eu não consegui resolver ainda, tá? Mas dos meus momentos mais racionais,
mais racionais, escute isso, não nos meus momentos normais e emocionais, que eu sou uma pessoa mais emocional. Nos meus momentos mais racionais, eu penso que a partida do meu pai me deu uma oportunidade de conseguir viver e aprender a viver sem, não digo sem o apoio dele, porque eu tenho o apoio dele, mas sem o apoio dele imediato, com uma Uhum. ligação, com uma visita. Então, até nisso, ele é e foi o cara. Tipo assim, posso partir porque a Gabriela já tem condições. Então, isso é uma lembrança que eu gravo, né? Por mais que eu esteja ainda aprendendo a viver sem ele, eu penso, olha que lembrança e que vivência que ele me deu a oportunidade. Com certeza eu vou sair disso, que eu vou sair, uma pessoa muito diferente se eu não tivesse perdido o meu melhor amigo há 5 anos atrás, né? E nesses 5 anos atrás, graças a Deus, claro, tem a doença, tem os pensamentos que vêm, né? A doença da depressão, que eu já abri o jogo para vocês. Mas assim, eu nunca cheguei ao ponto de pensar numa tentativa. E não vai passar, né? Sou outra pessoa agora já. Essa experiência já foi. Mas assim, é um momento tão difícil, uma lembrança tão difícil, que hoje eu revisitando, fazendo o exercício, tive essa reflexão, que é uma Uhum. lembrança tão difícil que é uma oportunidade de eu me recriar sem me escorar no meu pai. Porque Uhum. qualquer coisinha eu podia gritar pelo apoio dele. Hoje eu não posso gritar pelo apoio dele. Eu posso contar com ele, mas eu tenho que me concentrar sozinha, rezar por ele, pedir um apoio, mas eu não posso fazer uma ligação, pegar o carro, visitá-lo, né? Então, como as nossas lembranças assim, elas sempre vêm com consequências, na verdade, né? Consequências que a gente tem como, às vezes, negativa, e que eu gostei muito que a Rê hoje falou no Telegram, eu até marquei aqui, por que que a gente tem que fazer esse exercício que a gente inicia hoje? Para lembrar, refazer, clarear e liberar. Né? Então, talvez o fato do falecimento do meu pai, eu não tenha que gravar como um falecimento. Eu tenha que gravar como uma viagem longa que ele fez, uma partida para outro plano, né? Mas isso me abriu uma outra porta de experiências de vida, né? Era isso que eu queria Bom, compartilhar do texto e do que a Rê falou até agora. Obrigada. gratidão, querida. E quando estiverem fazendo essas memórias, se vir coisas muito profundas, assim, se mexer muito, gente, para, tá? Vai voltando, ó, sempre assim, ó, viu que foi muito fundo, que tá ficando se sentindo mal, sai dali suavemente, coloca uma música mais animada, tipo, muda a tua frequência. Olha que Porque interessante, tu nem tinha me falado isso e eu nem tinha te falado isso e eu parei com isso. uhum, Tá porque bem aqui, porque quando a aprender com a gente partida dele. A última lembrança que eu anotei. uhum, porque às vezes a Obrigada, gente gente. adentra, imagina, a gente adentra fenda muito profunda e é desnecessário fazer isso sozinho, sozinha, né? Tá? Adentrou ferida profunda, vai com cautela. Sempre assim, ó. Pensa que a ferida é tua. Quando eu batia com o dedinho, quando era pequena, minha mãe falava assim: esqueceu que o dedo é teu? Então, sabe, pensa que a ferida é tua. Lembra que a ferida é tua. Se tratar com carinho, sabe? Foi numa lembrança, doeu, sai dali um pouquinho, vai em outra, de repente vai numa bem feliz, também é nossa história, né? Se a gente esquece a linha do tempo, a gente se reconstrói inteira baseada em histórias que a gente quer reviver, em histórias que a gente quer liberar. Se a gente for pensar assim, ó, mas que memórias? Porque senão eu vou passar a vida inteira relembrando tudo que eu já vivi, né? Deixe de viver o momento presente, né? Não é essa a intenção. A intenção é que a gente fixe aquilo que nos construiu.
Então, se fosse escrever um livro, uma biografia, o que queria nessa biografia? Primeiro, o que se levaria em conta? Para que se escreveria uma biografia? O que eu gostaria de ensinar com a minha biografia? O que eu passaria de mim, eu, Renata, o que eu teria de bom para contar que realmente seria útil para alguém? Que pontos da minha vida comprovariam isso? Né? Se eu quero ensinar alguém algo que eu aprendi, provavelmente é isso que a gente busca ensinar através de uma biografia, né? Eu tenho que ir naquela memória que constituiu aquilo que eu aprendi. Às vezes a gente pensa assim, a gente olha, nossa, eu gostaria de ensinar, gostaria de deixar aqui para o mundo uma magia minha pessoal. Tipo, que magia minha pessoal? Ah, a magia de ensinar as coisas que eu sei. Eu gostaria de ensinar essa magia para todo mundo, que todo mundo conseguisse compartilhar a coisa que sabe e a outra pessoa entender. Como que eu vou conseguir encontrar a forma que eu aprendi isso para que aquela outra pessoa possa aprender também? Aí, de repente, eu vou lá relembrar de quando eu era criancinha, que eu queria ensinar algo para o meu irmão e o meu irmão não conseguia aprender, e eu tentava, sei lá, a linguagem dele, através da linguagem dele, tentava me manifestar de uma forma que ele entendesse o que eu estava querendo dizer. A medicina do gorila da primeira matriarca, né? Tentava me colocar no lugar do outro e explicar para o outro como se eu fosse ele. Não explicar como se eu fosse eu, que não faz sentido, daí eu falo com o espelho, né? Quando eu falo com outra pessoa, eu tô pensando que é outra pessoa que vai me entender. Então, provavelmente eu vou relembrar de histórias que constituíram isso. E essas histórias, elas são importantes serem lembradas porque fixa quem a gente é. Quantas vezes a gente quer lembrar de quem a gente é e não consegue? Não sabe nem mais o que gosta, o sonho que tem, né? Como que gosta de fazer as coisas. Então, e nessas coisas que são importantes para a gente, relembram pontos importantes da nossa vida. Olhar fotos antigas também, né? Porque a foto relembra uma situação, outra situação, relembra alguém que foi importante, tá? Observe os detalhes, de repente observa ali naquela foto um brinquedo e lembra quem que deu o brinquedo, e lembra da festinha de aniversário, e assim a gente vai lembrando quem a gente é, trazendo à tona quem a gente é. Eu estava lembrando outro dia de quem eu era quando eu era adolescente. Quem aí lembra como é que era adolescente? Ai, gente, eu fiz um exercício que, olha só, lembrei do primeiro beijo que eu dei na minha vida, ficando mocinha. E aí, como é que foram esses primeiros beijos, hein? Lembrei que eu cortava o meu cabelo. Cortei meu cabelo de novo. Lembrei, olha só, que eu queria ser muito grande, assim, muito grandiosa. Eu queria ser tipo uma Barbie, tipo uma modelo. O que a gente queria com esses sonhos da gente de quando a gente era adolescente? Será que ia ser aceita? O que era importante pra gente naquela época? Não é? Aí fiquei lembrando que aquela menina lá adorava escrever coisas aleatórias, deixar a criatividade solta. E as meninas daí, o que gostam de fazer? O que gostavam de fazer? Era esporte que curtia, era conversar, era olhar as estrelas, era olhar a lua. Olha a riqueza de detalhes de quem a gente é, a gente consegue encontrar relembrando de épocas importantes da nossa vida, gente. Quando a gente começou a se sentir mais independente, como é que era? Eu era muito rebelde. Oh, queria morar em Cuba. Só para ser o ato de rebeldia, né? De sair do país e ir para o país que ninguém queria. E aí, quem era a mulher que estava se formando aí desse lado? O que queria, o que sonhava? Era casada, era solteira, pensava em ter filho, não pensava? As coisas que acreditava sobre a espiritualidade, o que gostava de comer, de fazer, quem era amiga, sobre o que conversavam, quais eram as coisas importantes, quais eram os medos, passaram os medos, não passaram, continuam. Como é que essa mulher de hoje se constituiu, né? A Lu levantou a mão, pode falar, Lu.
O Rê, Boa eu quando noite, querida. Não vi que tu entrou. todas, eu tinha a ilusão de que quando eu tivesse 30 tudo estaria resolvido na minha vida. Então, eu imaginava e idealizava os 30. Nos 30 eu ia ter uma profissão, que seria só a manutenção de tudo, a casa, o carro, o marido, os filhos, e tudo estaria perfeito, era só seguir em frente. Aí eu tô com 42 aí na batalha, mais feliz, iludida, né? Eu também pensava mais cedo, Lu. Pensava que eu ia estar bem resolvida mais cedo, assim. Tipo, com 20 anos eu já ia ter meu apartamento, ia estar me formando na faculdade. Olham as coisas que a gente dava valor. Opa, que coisa importante. As coisas que a gente dá valor. A gente dava ou a gente dá? Tipo, o porquê que isso vinha na cabeça? Ai, por que a gente não pensava com 18 anos ou com 20, sei lá, sobre viajar ou sobre casar ou sobre. Por que a gente pensava, no final das contas, as coisas que a gente pensava na infinidade de coisas que a gente poderia pensar, né? Então, Rê, eu fico pensando até sobre isso, assim, veio bem forte isso, assim, dessa lembrança, né? A impressão que eu tenho do meu pensamento não é que eu queria viver essas coisas, sabe? Ai, agora eu vou conhecer alguém, eu vou me apaixonar, namorar, nananã, toda aquela coisa, o casamento, gestar, comprar casa, escolher os móveis. Eu queria pular para a impressão que eu tinha que eu queria coisa pronta, eu queria corresponder a tudo aquilo que esperavam de mim. Então, que eu tivesse uma profissão, que eu tivesse um marido, filhos, uma casa, carro, cachorro, propaganda de margarina, sabe? Família perfeita e tudo tranquilo. Eu acho que tem muito mais a ver, porque eu também fui uma adolescente bem revoltada. Também, meu Deus, Cuba era tudo, o lugar perfeito para se viver, né? É bem engraçado isso, porque realmente eu também tinha esse pensamento, mas ao mesmo tempo eu queria ser aceita, ser amada, então eu queria corresponder a tudo aquilo que a sociedade me dizia, principalmente a minha mãe, né? Que é minha família, o que esperavam de mim. Então eu acho que tinha mais a ver não com viver isso, e sim com concluir. Resolver. Isso, missão cumprida. Passei de fase, cheguei nessa fase e agora tá tudo certo. Eu sou a pessoa que todo mundo esperava. Uhum. A Josi Acho. levantou a mão. Oi, levantei. Estou aqui ouvindo vocês e tu falou uma coisa no começo sobre que quando a gente se inspira a fazer alguma coisa, que é o próprio universo, né, as energias, Deus, a espiritualidade, enfim, já está colocando aquilo já tem que acontecer e a gente só manifesta, né? E aí eu li outro dia, eu não lembro, li, ouvi palestra, não sei, né? Tanta coisa que a gente vai em busca de aprendizado, então não sei onde foi, não sei a fonte. Mas falava assim que às vezes você tem uma ideia e aquela ideia fica martelando para você colocar em prática e de repente você não coloca em prática porque, sei lá, você ainda tem alguns medos, alguns traumas. Vou dar um exemplo. A Rê tem que gravar vídeo para a internet para falar sobre as mulheres, né? Hoje em dia tem muita gente falando, mas enfim, daqui a pouco você vai ver alguém fazendo exatamente aquilo que você pensou em fazer, só que você não teve a coragem. Por quê? Porque isso está ali para aquela, porque precisa vir para o mundo, aquilo é uma cura para o mundo, né? E aquilo tem que vir para o mundo. Se você não fizer o passo, alguém vai ter que fazer. Então, às vezes, quantas vezes você já não se deparou com alguma coisa? Puxa, eu tive essa ideia, puxa, eu pensei isso, né? Então, ontem eu completei 52 anos, né? Então, é bastante tempo vivido. E se eu for contar, assim, que eu comecei a buscar autoconhecimento há mais de... lá em 2007, ou seja, faz bastante tempo, muita coisa que acontece hoje que eu vejo, eu disse, nossa, isso, né? Eu pensei lá atrás, só que eu não fiz. Se eu não fiz, alguém vai fazer. Então, várias coisas que aconteceram, né?
que eu pensei, poderia fazer, vou fazer desse jeito. Só que às vezes você, não, no meu caso, né, não estava preparada, ainda tinha algumas coisas a ser curada. Então, várias coisas que acontecem para que você esteja pronta. Não que, agora deixei passar. Não, não era o momento, né? E aí, vida que segue. E se for falar essa história do que eu era e do que eu sou hoje, depois, mais tarde, eu compartilho um texto que eu escrevi hoje de manhã. Ele é longo, então não vou ler aqui porque vai ocupar tempo, mas eu vou depois escrever, porque eu escrevi ele no caderno, assim, ó, de manhã, hoje de manhã. Então foram duas folhinhas aqui, então vai dar bastante coisa. Daí depois, a hora que eu transcrever ele para o digital, eu passo lá esse texto e tem a ver exatamente com o que vocês estão falando, né? E o texto, só para te ler, ele começa com somos a soma do que vivemos. Só que aí no desenrolar do texto, muitas vezes essa soma do que vivemos nos coloca num lugar de não ser quem a gente realmente é, quem a gente sonhou lá na adolescência ou na infância, como tu falou, quando a gente era mais liberta. Claro que a gente tem que amadurecer e tem coisas que vai mudando ao longo da vida, né? Só que se a gente às vezes parar, tem que cuidar para ver se não perdeu essa essência que tinha lá. Talvez lá você estava fazendo de forma errada, mas aquela essência daquela adolescente, daquela criança, aquela ânsia, né? O que era que te movia? Só que às vezes hoje, nessa ânsia de viver, de ser aceita na sociedade, de viver em grupo, ou de se moldar um grupo, ou enfim, várias coisas de adulto que vai nos adultecendo tanto e a gente esquece daquilo que a gente almejou lá naquele. Então, foi uma análise que eu fiz hoje de manhã, acordei com isso na cabeça e fui escrever. Então, tem a ver ali também. Ai, que lindo. Olhem só, tem uma magia que vocês vão perceber. Já está começando a acontecer, ela não estava acontecendo ainda, começou agora, semana passada, anterior, que é a matriarca se apresentando em vários momentos, assim, de forma muito explícita. Quando acontecer, compartilha com a gente. Tipo, conversando com alguém, de repente se dá conta, a pessoa está contando a vida dela toda lá do passado. Oh, matriarca! Sabe? Tipo, ou de repente começa a sonhar coisas, água, chuva, neve. Oh, matriarca! Ou começa a dar vontade, assim, daquela nostalgia, aquela saudade que a gente não sabe do que. Matriarca. E daí a gente vai se conectando mais ainda com essa energia. Daqui a pouco a matriarca tá batendo papo com a gente, tá? Lembrou? Viu a matriarca? Ah, viu a matriarca! Te peguei. Muito lindo que acontece. Quando a gente olha para isso de relembrar alguns pontos, às vezes, como a Josi falou, né? Mas será que ainda eu quero o que eu queria quando eu era criança? Talvez agora eu não queira e realmente lembrando eu não queira mais. Mas o que a gente faz com isso? A gente junta os pontos, sabe? A gente recostura essa coxa de retalhos de quem a gente é. Que às vezes a gente já nem sabe mais o que quer agora. Porque perdeu aí um fio de meada no meio do caminho. Às vezes a gente fica com saudade de um passado que agora, se a gente for lá atrás e olhar, a gente já não vai querer mais. Então, por que é importante a gente fazer isso? Para ter clareza, gente. Sempre, sempre para ter clareza de quem a gente é. Tudo vai ser para isso, ter clareza de quem a gente é. Relembrar nossa história, essa medicina tão linda. Primeiro, a gente ter clareza sobre quem a gente é. Segundo, a gente reconhecer, valorizar essa pessoa que a gente é agora. Porque muitas vezes a gente não se ama, não se valoriza, não reconhece o nosso valor. Porque a gente não se dá o trabalho de lembrar as coisas que a gente já viveu. O que constituiu a gente. Eu antes brincava com o pessoal, vou brincar com vocês aqui agora, né? Às vezes a mulher vem conversar comigo, daí fica sabendo que eu moro aqui sozinha, né? Que, tipo, eu fico aqui mais isolada, daí a pessoa vai e olha pra mim, assim, normalmente a mulher fala assim pra mim, eu queria ter a tua vida, eu queria ser como tu. Eu paro, não querias, cara. Tipo assim,
Não, querido, não sabe. Você não sabe quanto eu caminhei, porque a gente não sabe a nossa própria história. E daí parece que a história do outro é melhor do que a nossa. E a gente, por não saber a história do outro, também faz parecer que a história do outro é melhor do que a nossa. Muitas vezes a gente olha para aquela pessoa que está na nossa frente e está vendo aquilo ali, aquela imagem ali, e acredita que a vida dele é reflexo somente daquilo, mas não é. Dentro daquele coração, só ele sabe o que tem. Então é importante que a gente saiba o que dentro do nosso coração tem também. Quando a gente consegue olhar para a nossa história de verdade, olhar os detalhes, a medicina do rato, olhar os detalhes daquilo que a gente viveu, a gente reconhece o nosso valor. Tipo, não é qualquer um que nos ofende. É preciso que a gente saiba o que constitui a gente, que matéria constitui a gente em cada aspecto da nossa vida, né? E a gente vai conseguir, são as 7 direções sagradas que a matriarca viveu, aqueles 7 portais, né? E a gente vai conseguir isso fazendo as perguntas que a Mãe Terra fez para ela. Antes de a gente entrar nessas perguntas, eu não sei se a Gabi levantou a mão de novo, se estava levantada. Levantou? Fala, Gabi. Eu acho que não sei se a Lu vai compartilhar do mesmo pensamento que o meu, mas como é difícil fazer esse resgate de história com as pessoas assim marginalizadas, assim, né? Porque tu é assistente social, né, Lu? Não? Ah, perdão, achei que tu eras. Professor, Sim. Professora, mas sim, é que trabalha, né, na cadeia lá. Então, para a gente fazer uma tentativa de ressocialização, que a gente fala, né, de prevenção ao crime e tal, que todas nós queremos, porque ninguém aqui quer ser vítima de um criminoso, eu não estou fazendo apologia de coitadinhos nem nada, né? Ninguém aqui quer ser vítima de nada disso, de bandido, de assaltante, de sequestrador, de traficante, de nada disso. Mas como é difícil, porque quando eles são encarcerados, eles só se veem no papel de criminoso. Eles esquecem de todo o passado e, claro, nem imaginam um futuro, né? Então, assim, como é difícil a gente resgatar essa história em pessoas que já são marginalizadas. Não sei se a Lu consegue ver isso também. Tipo assim, que além de bandido, de preso, o cara é pai, o cara já teve uma história de pobreza na infância, o cara já teve, sei lá, inúmeras histórias que a gente tem que trazer à tona para ele chegar a algum ponto de reflexão. Porque ali não tem reflexão. Ali é só no piloto automático mesmo. Se a gente chegar num ponto e perguntar, assim, de boa, chega a Dona Maria Aparecida, que eu não conheço, chega lá e perguntar, seu fulano, quem você é? Preso. Sabe? Ele não vai dizer o nome dele, ele não vai dizer se ele tem família ou não, ele não vai dizer a profissão dele, ele só vai estar naquele papel. E como o resgate da história é realmente fundamental, Rê, que tema importante, assim, porque é pelo resgate da história que a gente relembra quem a gente é. Eu tô aqui, nossa, viajando aqui, ó. Que a gente relembra quem a gente é, pega os pontos que são importantes ainda pra gente, né? Descarta os que não são, onde a gente errou, onde a gente aprendeu, o que a gente pode fazer diferente. De certa forma, paga o preço pelo que errou, né? Paga o preço pelo que errou, que todas aqui erramos em algum momento, todas aqui erramos, em menor ou maior gravidade, né? Imagino que ninguém aqui tenha sido presa, não sei, ninguém falou sobre isso, mas em menor gravidade já erramos, já magoamos alguém. Então a questão da gente se perdoar e talvez o outro também nos perdoar, às vezes até a sociedade nos perdoar, que o que a gente fez foi um pouco mais grave, né? Mas como é importante esse resgate da história para a gente trazer à tona com trabalhos maiores, assim. Que pena que a gente tem tanta pouca gente interessada no autoconhecimento, né? E não seja algo que a gente possa trazer por um grande grupo, por enquanto
enquanto, né? Por enquanto. Temos aí tempo para pensar em planos futuros ainda, né, Rio? Mas como é importante para a gente poder reconstruir um indivíduo, a nós mesmos e outros indivíduos, né? E como tu falou, o momento de aparecer a matriarca agora é tipo, não sei se para a Lu acontece, mas eu já tinha essa forma de trabalhar com os meus usuários, né? Assim, eu sempre gosto de tentar achar, eu digo, a autoestima deles, né? Achar quem eles são, para tentar sair daquele perfil e tentar entender onde erraram, pelo que estão pagando e o que vão fazer depois. Eu sempre tive essa forma de trabalhar. Mas agora acho que a matriarca está atendendo eles junto. Legal. Gratidão, Gabi. A Josi está com a mão levantada. Era daquela hora, Josi. Ah, era daquela hora, parei que já tinha. Tá. A Lu levantou a mão, né, Lu? Eu vi que levantou. Então, sobre trabalhar com os detentos, né? Em privação de liberdade, eu sempre busco, para mim foi algo que me fez crescer e ver muito além, mais do que a situação, mais do que o que a gente vê na mídia, existe uma história por trás, então essa compreensão para mim foi de grande evolução. Eu sempre busco não entrar no que fez, qual é a situação, o que levou eles aquilo ali, né? Até para que eu não caia em nenhum julgamento. O que eu observo é que durante a troca eu sempre me coloco de igual, sabe? Às vezes eu estou ensinando alguma coisa, isso eu não sei, tu não sabe, eu também não sei, eu estou estudando para poder estar aqui, isso eu aprendi lá atrás, eu também, é difícil para mim, eu nunca me coloco, sabe, eu sou professora aqui. Então, assim, eu acho que essa postura que eu tenho com eles acaba conectando, permitindo com que seja leve, agradável e tal. Mas o que eu queria trazer é que é bem engraçado, porque eu tenho um aluno que ele tem 20 anos, ele é mais jovem do que o meu filho. Meu filho tem 22, né? O meu mais velho. E ele é um menino que eu olho para ele, eu tenho um carinho, assim, ele é uma pessoa fofa, sabe? Que tu olha, ele tem covinha, ele é um menininho ainda, assim. Eu olho para ele e vejo assim, meu Deus, podia ser meu filho, sabe? Eu tenho um carinho por ele. E ele sempre é muito negativo. Eu não sei, eu não consigo, eu sou burro. Ele sempre se deprecia, assim. E no último dia de aula, eu passei uma atividade para todos eles e todos eles acertaram a maioria, inclusive ele. Erraram duas, três, era algo, uma interpretação de texto e tal. E ele pegou, quando eu peguei a dele para corrigir, ele disse assim: prof, eu errei um monte, porque eu sou muito burro. Aí eu peguei e disse: olha, Bruno, tu não é burro, tu é inteligente, tu tens capacidade de muita coisa, mas eu acho que te faltou amor. E ele ficou meio sem graça, eu disse: não tô falando de amor de homem e mulher, eu tô falando de amor, de receber amor, de aconchego, de carinho, de mãe, de pai, de tio, de vô, sei lá. Esse amor te faltou muito. E assim, hoje tu já és adulto. O que eles fizeram contigo, tu era criança, tu não controlava, mas hoje tu controla, te olha, te aprecia, tu tens qualidades e tal. E isso foi na quinta-feira à tarde. E no sábado eu fui para uma cerimônia e eu vi o quanto eu peguei tudo. Eu tô desde 2018 nessa busca, né? E aí na cerimônia eu vi o quanto eu peguei tudo aquilo que fizeram comigo e fiz exatamente igual o Bruno. Então, assim, o quanto tu tens espelhos e tu tens as situações do teu dia a dia e a pessoa que está ali, eu imagino que o Bruno nunca ouviu falar em busca de autoconhecimento, o quanto a vida dele reflete a minha e o quanto eu posso aprender lá e aqui em qualquer situação, assim, isso para mim foi bem forte, assim, durante a cerimônia que eu vi a coisa nua e crua, na hora veio ele na minha cabeça, nossa, e eu aconselhei ele daquele conselho que eu precisava para mim. Uhum. Interessante, né? O Medicina de la Vida, que coloca as pessoas na nossa frente, e a nossa mente encontra naquela pessoa aquilo que precisa, né? Nossa alma encontra na pessoa aquilo que precisa. E nesses momentos a matriarca também se apresenta. Então, matriarca. Chegou a matriarca. Eu falo isso assim,
brincando, né? Porque eu falo, tem intimidade. Tipo, eu pego no pé porque eu tenho intimidade com a matriarca, tem intimidade com a matriarca, tem intimidade com a espiritualidade. Mas eu acho muito importante a gente ter intimidade com a espiritualidade, sabe? A gente olhar para essa força espiritual, para as matriarcas e para tudo que a gente acredita, como esses seres lindos que são e que convivem com a gente, que a gente convive com eles e que a gente não precisa ser diferente de quem a gente é para conviver com eles. E aí já começa também a gente compreender as nossas crenças. Quais são as nossas crenças religiosas? O que constitui a gente, né? Tipo, quem eu sou perante Deus? Quem eu sou perante meus amigos? Será que eu sou 2, sou 3, sou 4? Como é que de verdade eu sou? Quem de verdade eu sou quando estou sendo eu, né? E em que situações eu sou quem eu sou mesma? Eu sou quem eu sou mesma, né? E isso a gente consegue encontrar respostas na nossa criança. Muito lindo, Lu, que tu trouxe essa maneira para o Bruno, que serve para todos nós, né? Tipo, se tem dor, falta amor, né? Tem um documentário que se chama A Origem do Trauma, ou A Sabedoria do Trauma, ou Wisdom of the Trauma, que ele trata dos nossos traumas. É um documentário muito importante, ele é americano, de um médico psiquiatra que vem estudando, inclusive com medicinas, inclusive com ayahuasca, com cogumelo, com outros psicodélicos, junto à comunidade do cárcere, mas que serve para todos nós. O porquê que as pessoas são como são, fazem o que fazem, por que a gente é quem é, faz o que faz, o que fundamenta os aspectos mais sombrios da gente, por que eu não era assim, de repente eu fiquei desse jeito? Por que o meu limite ultrapassou? Tipo, antes eu achava isso um absurdo e agora até eu faço. Tipo, o que acontece na nossa vida, sabe? E o que acontece na vida das outras pessoas. Esse documentário ajuda muito a gente a ter clareza de quem a gente é, de quem os nossos pais são. Por que o nosso pai não achava nada absurdo dar uma surra de cinto no filho, por exemplo? Por que era tão comum o abuso sexual? Por que hoje pra gente já não é mais tão comum assim? Que bom, né? Tipo, o que muda nessa consciência? Quando a gente compreende como é que o trauma acontece e o desvio de personalidade que ele gera nas pessoas, a gente consegue se entender sem o julgamento e entender o outro também sem o julgamento. Não quero dizer que alguém concorde, né? Ninguém concorda. Só que a gente consegue compreender que aquele ser humano foi constituído daquela maneira. Tipo, ele não vai ter a noção de amor que eu tenho. Ele não vai conseguir desenvolver a compaixão que eu estou desenvolvendo nesse momento. Talvez, se ele conseguir superar isso, sim, né? Tomara que sim. Mas, tipo, eu não tenho grandes traumas na minha vida. É muito mais fácil eu desenvolver empatia pelas pessoas do que uma pessoa que sofreu do pai, sofreu da mãe, sofreu da avó, sofreu do vô. Como é que vai... Não foi protegido por ninguém? Como é que vai conseguir ter empatia pelo outro? Né? As situações que me constituíram não foram tão graves assim, eu tô aqui inteira. Vejo bem, falo bem, tive educação, né? As coisas que me constituíram, que eu imagino que constituíram a maioria de nós que está aqui, foram questões pessoais que, se a gente fosse olhar no coletivo, basicamente irrelevantes, né? E já dói, e já é difícil de entender. Imagina nessa outra parte da sociedade que também somos nós. Luta com a mão levantada. Ô, Rê, tu começou a falar ali e veio uma coisa para mim que é algo que às vezes me angustia. Conforme eu fui buscando a evolução, eu fui abrindo a minha mente sobre aceitar o outro, sobre essa questão do certo e do errado, né? O que é certo, o que é errado, que não existe certo e errado e tudo mais. Mas em alguns momentos eu tenho medo, olha só, olhe bem, eu tenho medo de essa minha nova visão, tipo, fulano fuma maconha, o que tem? Tomara que ele faça um rezo antes e tal, né? Eu não vejo mais como eu vi antes.
Digamos que eu sempre olho como tudo bem, é da pessoa, não faz mal. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar direito, mas assim, ó, o meu medo é isso em relação às minhas filhas, né? Hoje o Gustavo já tá casado e tal, mas hoje, se eu não estaria sendo permissiva. E aí eu consigo entender que isso vem dessa minha criação, que os pais não poderiam ser permissivos. Mas até que ponto isso pode afetar, e aí as minhas filhas vão viver, sei lá, na gaiola das loucas, vão fazer o que quiserem, não vão ter regra nenhuma. Eu sempre fico com esse medo de estar sendo permissiva demais e aí elas não terem uma referência, como eu tive de rigidez, de que tem que seguir aquele caminho, sabe? Isso é algo que me angustia muitas vezes. Que tema interessante, né? Vamos conversar sobre isso, então. Que tema interessante, porque não existe receita pronta, a gente sabe, né? Educar os filhos não tem receita pronta para ninguém. A gente pode utilizar a visão da constelação, por exemplo, sobre isso. A gente pode. Eu acho que a constelação fica bem legal, quer ver? Ó, porque a constelação diz o seguinte: qual o problema? Tu trouxe a questão, fuma maconha, tudo bem, problema dele, e aceitação do outro, né? Uma coisa que a gente tem aprendido na nossa geração, especialmente a gente que está dentro do xamanismo, né? Que olha para tudo como natureza, como conexão com a natureza, é a responsabilidade que a gente tem com o uso de cada coisa. Porque a questão não é a coisa em si, é o uso que eu dou a ela. Então, se uma pessoa, por exemplo, coloca à frente de todas as suas outras escolhas, das escolhas mais importantes para ele, a sua sobrevivência, as suas relações, qualquer substância, não está sendo uma virtude, está sendo um vício para essa pessoa. Com certeza está causando um dano, que independente de ser bom ou mal, porque não é essa a questão, não é esse o julgamento, né? A observação é que está causando um dano àquele ser humano, que também sou eu, né? Está causando um dano àquele ser humano, que também sou eu. Então, de certa forma, também me diz respeito. Que a gente é corresponsável da sociedade que cria, né? Agora, a constelação também traz que os vícios, que o uso abusivo de qualquer substância, seja ele qual for, inclusive serotonina, inclusive endorfina, ele vem para suprir uma falta. Então, por aí a gente já consegue basear a educação. Se nada falta, nada precisa ser preenchido. Dificilmente a pessoa vai se tornar um adicto. E quando a gente consegue ganhar essa compreensão, a gente percebe que isso é muito real. Tipo assim, ó, não é um superpoder, não é um superpoder, mas é bem visível quem tem propensão à adicção e quem não tem. Pelo comportamento da pessoa, pela necessidade dela. Tem pessoas que têm uma carência muito grande e que teria propensão a se tornar um adicto de qualquer substância que causasse o bem-estar que ele precisa. Que poderia ser um namorado e ser uma dependência emocional absurda, que poderia ser cannabis, que poderia ser cocaína, que poderia ser até ayahuasca, que poderia ser cigarro, que poderia ser álcool, qualquer coisa que satisfaça aquela coisa no momento dela, sabe? E ela só não é porque tem mais medo do que vontade. Mas tem um temor que enfraquece ela, sim, enfraquece a personalidade dela, e é uma falta muito grande da segurança, da autoconfiança que a personalidade do pai traz. Um exemplo. Tem outra pessoa que tem um buraco muito grande no coração e se agarra também em qualquer tipo de satisfação imediata, porque tem coragem de fazer tudo, não tem medo de nada. O contrário. Então, vai muito mais do não estar faltando afeto. Amor, aquilo que tu falou lá no começo. Afeto e amor pro menino. Do que colocar uma norma, colocar uma regra. Porque eu acho que todo mundo aqui vive por experiência própria e sabe que isso não existe, né?
que no final das contas a gente faz mesmo o que a gente quer, né? Eu penso assim, mas não sei se é. Eu só A Jo precisava tá... Hã? eu volto e eu preciso me relembrar disso, que Ó, às vezes todo dá uma mundo que eu angústiazinha. conheço, todas as pessoas que eu conheço que se tornaram adictas de alguma substância, faltou amor, de verdade. Sempre faltou aquele amor, aquela segurança, aquela presença, porque não é só do pai e da mãe, não. Tipo, tem pessoas que não têm o pai e a mãe, mas a avó supriu, sabe? Eu sei, Rê. Eu sou experiência nisso. Que bom. Levantou a mão, Josi? Levantei. É, quando a. Esqueci o nome dela, que ela estava falando agora. Eu me lembrei quando eu comecei a tomar ayahuasca em 2018. Eu sempre vivi essa busca pela espiritualidade, mas eu nem nunca tinha escutado falar, né? Então foi o pessoal lá do grupo que eu frequentava que começaram a falar e trouxeram para o grupo a medicina, né? Então a primeira vez que eu tomei a medicina, aliás, acho até que foi o rapé, as primeiras medicinas que eu usei, e eu tinha muita conexão até com o rapé. E uma vez veio uma situação de que eu tinha que me livrar dos preconceitos. Eu não me achava preconceituosa. Ah, eu não sou preconceituosa, eu não tenho preconceito com negro, eu não tenho preconceito com pessoas que querem se relacionar com pessoas do mesmo sexo, desde que não seja minha filha, mas eu não era preconceituosa, olha. E aí as medicinas foram vindo e as primeiros trabalhos era preconceito, preconceito. E eu fui perceber o quanto eu era preconceituosa por causa dessas convicções que você falou ainda há pouco, que a gente foi criada, né? E que a gente fica com medo de criar os nossos filhos fora dessas convicções que foram nos dadas. E que hoje a gente vê que é tema aí na internet, em uma postagem que alguém faz, as pessoas vão lá dar a sua opinião, baseado com a Bíblia embaixo do braço, e isso está na Bíblia, aquilo está na Bíblia. Então, assim, eu venho de uma família que eu na adolescência, eu era católica, catequista e da igreja por minha conta. Minha família nunca foi. Minha família nunca foi religiosa, mas eu era a que frequentava, eu era a que estava na igreja. E depois que eu me separei do pai das minhas filhas, né, e fui para essa busca, e depois disso a minha família foi encontrando a religiosidade na igreja evangélica. Então, meu irmão, minha mãe, a maioria hoje da minha família, tios e tudo, são evangélicos. E quando vem algum tema desse espiritual, às vezes eu posto alguma coisa na minha. Eles veem tudo em cima de mim, vocês não têm ideia. E aí eu lembro de quando foi essa questão lá de livrar do preconceito, o quanto eu tive que ser preparada, porque para o que ainda vai vir, né? Porque não é porque eu já tô aqui com a minha vida, né, estabelecida, uma filha casada, outra, né, que eu não vou enfrentar. Por quê? Porque a gente tem que ir devagarinho abrindo a cabeça das pessoas para o que é normal e que as pessoas. Ah, realmente eu não tenho nada a ver com isso. Quem sabe olhar para as pessoas com um olhar diferente, como a Rê falou, né? Então não é porque a pessoa é viciada em determinada coisa, porque talvez a pessoa não use um ansiolítico legalizado, ela usa um ansiolítico que é proibido, mas a gente for ver, por exemplo, na minha família, a maioria usa ansiolítico, usa um remédio para dormir, não dorme sem ansiolítico. Os meus primos, eles não vão para uma festa sem encher a geladeira de cerveja e tomar 20, 30 caixas de cerveja no final de semana achando que é normal. Então, assim, as pessoas estão fora de si, mas julgam aquelas que não é o padrão que eles se habituaram. Então, assim, eu tive que trabalhar minha cabeça, continuo trabalhando, porque
Até eu brinco, né, que com as minhas filhas, elas namoram com meninos, né? Mas não tem filha que namora com menina, minhas duas meninas, né? Mas eu lembro de ter dito isso para elas. Eu acho, eu não sou preconceituosa, desde que não seja minha filha. Olha a minha cabeça. Então, isso era preconceito. Óbvio que era preconceito. E aí, se fosse minha filha, eu ia fazer o quê? Né? E é uma coisa assim que a gente vê como a gente precisa mudar. Então, assim, não é porque eu estou já, né? Hoje eu tô falando da idade, eu acho que é por causa do aniversário ontem, tá, gente? Não liga, não. Mas me fez pensar muita coisa de que às vezes a gente se considera velha, não vou mais mudar a minha cabeça. Ou, eu sou assim. Eu acho que tudo a gente tem que ir. E a medicina ensinou muita coisa. Assim, teve uma vez um trabalho, né? Primeiro foi esse lá do preconceito, e uma vez sobre a questão de sombra, né? Da escuridão, do quanto a gente julga isso. O que é a sombra? O que é a escuridão? Por que eu não posso me ver na escuridão? Olha o que eu E estava assim, escrevendo hoje. Observar nossas sombras para poder iluminar, e a Josi começa a falar disso. não, e isso foi muito forte, assim, porque veio da ayahuasca assim, ó, o que é a sombra? Tu acha que a sombra não tem valia? Porque a partir da tua sombra que tu aprende a iluminar, que tu aprende a olhar o que é, mas também sem o julgar e sem te julgar. Porque se tu alguma vez errou, vou te dar um exemplo assim, quem às vezes cometeu um erro na vida e não se perdoa? E leva aquele erro, sabe? Erro o quê? Então, assim, vou até me usar como exemplo, porque teve uma época da minha vida que eu me relacionei com um homem casado. E eu conto isso sempre, né, nos grupos de pessoas mais conhecidas. Assim que eu me separei, a primeira pessoa que eu me envolvi era um cara casado. E ele dizia para mim que estava se separando, e o meu era se separando verdade, e o dele era mentira. E eu levei quase 2 anos para me livrar dessa relação à base de sofrimento, à base de choro e à base de achar que aquela pessoa um dia ia largar. Mas por quê? Porque era aquilo que eu tinha. E eu precisei passar por aquilo ali para hoje olhar para uma mulher que passa numa situação dessa e não julgar. E entender que não é o amor do outro cara para ela, é o amor que ela tem que ter por ela e que ela não tem às vezes, né? Então, a gente tem. É muito essa questão. E eu não carrego uma culpa por aquilo ali. Entendeu? Aquilo foi uma vivência, aconteceu, me ensinou, mas eu não. E eu percebo assim, quantas pessoas que tu encontra na vida levando culpa, porque na época, sei lá, claro que é a mesma coisa, né? A mesma frase. Não devemos trazer o julgamento para essa pessoa que não consegue, naquele momento, se curar daquela mochila pesada que ela está carregando. Mas que é o autoconhecimento em tudo. E só que às vezes é difícil tu dar um passinho a mais, né? Mas às vezes só o fato da gente contar a nossa história, ou da gente mostrar o nosso exemplo, ou da gente, na hora que a pessoa falar, não julgar, mas sim dizer, de repente, um dia tu vai conseguir, né, largar essa mochila, enfim, que isso vai mudando a vida da pessoa. E às vezes esse nosso mudar o mundo, que como diz a Rê que queria ir para Cuba, né, que de certo era para mudar o mundo na época, né? De certo era fã do Che Guevara, que eu sei porque eu tinha um pôster do Che Guevara na minha porta do meu guarda-roupa. Aí eu digo, não é mudar o mundo, mas às vezes uma amiga que você consegue falar alguma coisa e ela dá um estalo e mudar, é sempre mudar para melhor um pouquinho, é um passinho, é aquele passinho de cada vez, né? Então, às vezes não é grandes transformações, e às vezes a gente busca essa grande transformação, e né, às vezes a gente vai na medicina, tá buscando essa grande transformação, mas às vezes numa conversa que tu tem aqui, aquilo te reverbera e tu fica pensando e já dá um passinho, né? Porque foram vários passinhos que a gente deu para chegar no que está hoje, né? Claro. É isso. E esse iluminar sombra vai trazendo clareza para que a gente possa ir esvaziando a nossa mochila, né? Porque existem situações que a gente carrega como uma culpa muito grande, que quando a gente vai revisitar, é ridículo. É ridículo. Eu escrevi ali, alterou a órbita da Terra. Eu carregava uma culpa assim, pobre Madre Teresa de Calcutá, nossa, Maria arrependida, que soro, que dor, que sofrimento, e que eu tenho que resgatar o mundo inteiro
E uma coisa assim, um dia também na medicina, a medicina falou assim, mostrou tudo isso que eu vivi, mostrou assim, ó, alterou a órbita da Terra. E eu, quá, 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 quá. Tipo, vai lá, super grandiosa, super culpada, grande mal tu fizesse pro mundo, olha só, mudasse o fuso do planeta, tipo, deixa de ser louca, tipo, olha a miséria do ser que tu é muito pequenininha, cuida do que te diz respeito. E daí a gente vai se colocando no nosso lugar, né? Bom, a gente tem a nossa grandiosidade de co-criar a nossa vida e a nossa pequenez, o nosso pozinho de estrela, tipo, o que de verdade a gente reverbera? E daí a mochila fica muito mais leve, né? Muito mais leve. Com certeza, Josi. Eu ri disso. Ô, Rei, e assim, ó, muitas vezes a gente está conectado. Hoje a gente está num grupo espiritual, porque é um grupo espiritual, né? Você está trabalhando autoconhecimento, mas eu devo dizer assim, ó, que quando eu não estava em um grupo espiritual, eu tive proteção da espiritualidade em alguns momentos que quando eu tomei a ayahuasca, aliás, nem foi a ayahuasca, tá? Foi o rapé, o iopo que eu passei a primeira vez, porque foi a primeira vez que eu tive miração na vida. Eu nunca tinha tomado ayahuasca, eu nunca Jaque, tinha. todo mundo toma ayahuasca, tu tá vendo, Jaque? Tu vai ficar expert em processo. Eu nunca tinha passado nenhuma medicina e eu usei um iopo. E esse iopo me. Eu fiquei assim maravilhada com aquela miração que começou, né? Eu digo, gente, o que está acontecendo comigo? Eu comecei a ter uma miração assim muito doida. E ela me veio uma cena que essa situação com essa pessoa casada, quando acabou, aquilo acabou como uma coisa assim, uau, foi um livramento, né? E a cena que aconteceu foi muito engraçada. E nessa medicina veio aquelas. E isso já fazia mais de 10 anos, tá? Quando eu estava usando a medicina. Mais de 10 anos, 12 anos que tinha acontecido. E veio aquela. E eu tipo, era uma coisa que eu não pensava, que eu não tinha contado para ninguém. E veio a cena do que aconteceu. E naquele momento que eu vi a cena, eu vi a minha mentora agindo naquela cena. E eu disse, gente, olha isso. E ela dizia, sim, eu estava aqui, eu tava te auxiliando. Então, tipo, ela me levou naquela cura, ela me mostrou aquela situação que me curou naquela época e eu nem achava que tinha conexão com a espiritualidade. Era uma coisa, então, querendo ou não, a gente é tudo guiado para o mesmo caminho. Já que se tu nunca tomou tá aqui, é porque tá no caminho, filho. É isso aí. Jaque, pode falar, querida. Eu vou tentar tecer uns fios, né, como a gente fala, pela fala da Lu e pela fala da Josi, porque eu hoje, e eu tive essa conversa com meu marido faz 2 dias, que eu falei que eu tô há um tempo já, eu acho que há uns 3 anos, sentindo essa questão da ancestralidade, né, de voltar a algo que eu ainda não sei o que é, né, essa é a questão, voltar a algo que eu não sei o que é. Mas essa coisa de pensar os elementos naturais, de voltar à natureza, dessa conexão no ambiente natural, me tem sido muito precioso e muito recorrente, né? E alguma coisa ancestral que eu realmente ainda não sei o que é. E eu sou católica, ainda me chamo católica, na minha família toda é. E eu sei que se eu tiver um papo desse com o pessoal, vai ser exatamente o que a Josi falou, assim, vão querer me internar, né? E porque existe essa aí um pouco dessa questão do preconceito, e aí da minha parte até, porque eu falei, eu não quero falar com ninguém da família sobre isso. Não me sinto confortável a falar sobre essas questões, né, de espiritualidade mesmo, né, não de religiosidade. E é uma coisa que tem me batido muito, né? E aí vem um pouco com o que a Lu falou, assim, sobre essa questão de, de achar que a gente está sendo muito permissivo, talvez, nas ideias, né? E eu vou falar no campo das ideias, não exatamente na criação de filhos, né? Eu não sei se vocês conhecem
um autor que se chama Humberto Maturana. Ele tem um livro que se chama A Árvore do Conhecimento, e é um livro maravilhoso, assim, quando eu li, foi um boom, assim, porque mudou muito a minha percepção, porque a partir do momento que a gente compreende que a gente tem uma visão de mundo e a outra pessoa tem a visão de mundo dela, que é o que ele fala, e a gente consegue fazer o diálogo, porque o diálogo é isso, a gente entender a visão de mundo de duas pessoas sem querer mudar, mas sim no sentido de expor a gente e respeitar o que a outra pessoa está falando. Isso se chama diálogo, senão a gente está discutindo, né? E quando a gente chega nesse nível de que eu aceito e compreendo o que a outra pessoa está fazendo, o que ele dá o nome de amor. Esse seria o sentido, né? A gente consegue dialogar, a gente consegue respeitar o outro, e aí a gente consegue aceitar, né, o outro. E isso quando eu cheguei nessa parte do livro, eu fiquei, meu Deus, né? Tipo, abriu muito assim a cabeça, porque eu acho que nesse ponto acaba toda a questão de julgamento, da gente poder, né, por exemplo, o caso da Lu falou da filha, né, e não é estar sendo permissivo, é estar dando a oportunidade da pessoa ter a visão dela e tu mostrar a tua visão, né, e isso não é permissividade, isso é realmente o amor, né, onde a gente aprende a fazer de fato o diálogo. Mas aí eu venho na minha questão, né, que é a questão que a Josi passou, e eu tá passando, não sei, mas que eu acho que eu vou passar, porque esses encontros, né, que eu tô tendo há 3, 4 anos atrás, tem me colocado num lugar de experiência, sabe? De experimentar. Essa questão que a Rê falou lá no comecinho, né, sobre de estar presente, poder experimentar e criar memórias, né? Então, eu tenho lembranças, assim, e essas lembranças, elas vieram, assim, nessa semana, sabe? Praticamente nessa última semana, sobre essa questão da espiritualidade, né? Por conta da minha avó e tal. A minha avó tinha um espaço de umbanda na casa dela, né? Minha avó era umbanda. Mas eu percorri muitos lugares, né? E eu sempre fui muito aberta a experimentar. Mas eu acho que eu sempre fui um pouco preconceituosa na minha experimentação, porque eu queria experimentar, eu queria estar nos lugares, mas tinha um lugar que eu sentia medo, né? Eu acho que na Umbanda eu sentia medo porque eu via minha avó receber, então tu vê, né, uma pessoa que é de um jeito, de repente ela tá falando de um jeito diferente por uma criança, né? Não entendia o que estava acontecendo ali. Então, essas memórias me vieram, assim, da última semana para cá, e agora quando a Rê falou e a Josi falou, me veio tudo, assim, né? E o quanto eu estou tentando tecer esses fios para compreender o que está sendo construído, né? Dessa espiritualidade para eu me ver hoje, né? Então, acho que ainda vai ser uma jornada, uma jornada bem interessante, eu diria, né? Para poder compreender melhor, assim, esse caminho que eu tô sentindo que eu tenho que seguir, mas eu nem sei que caminho é esse ou como chegar nele, né? Enfim, só compartilhando. Ai, que linda! Como chegar nele? Não, tu já tá. É só andar, é só andar. Gratidão por trazer Maturana. Eu adoro Maturana, aprendo muito com ele. Inclusive, vamos lembrar de colocar um vídeo onde ele fala sobre o nicho ecológico, que é a constituição de quem a gente é. Quando a gente estuda algo que coloca o ser humano, que coloca sobre o ser humano um olhar sistêmico, uma nova perspectiva, a gente vê que a pessoa não pode ser diferente do que ela é, caramba. E aí, cara, o defeito dela é aquele ali mesmo,
E pensa assim, ó, se a gente incomoda, eu vou escrever na minha parede, se a nós incomoda o defeito do outro, imagina ele que vai ter que corrigir. Ah, coitado, cara, e a gente fica grilando, incomodando cada um, né? Então, o Maturana, ele traz esse olhar, ele fala assim, ó, que é toda essa energia, que inclusive agora nos envolve também, fazemos parte uma do nicho ecológico da outra. Por isso que eu falei para ficar mostrando quando a matriarca aparecer, para a gente ficar alimentando isso aqui. Então, tipo assim, ó, como uma roda, a gente está começando a girar, começando a pegar um ritmo, estão percebendo? Então agora é o momento de todo mundo botar o pé no chão e empurrar. Vamos lá, vamos empurrar, fazer girar. Tá? Combinado? E ele explica isso, que é a ativação do nosso nicho ecológico, o olhar que a gente dá para o nosso nicho ecológico, para aquilo que nos constitui e constituímos também. Por que é importante a gente conhecer nossa ancestralidade, saber um pouquinho a história dos nossos antepassados? É ter uma compreensão do nosso nicho ecológico, é saber o porquê que eu sinto medo daquilo ou gosto daquilo, me conecto com aquilo. Tipo, aonde que tá esse negócio que me conecta com isso aqui, sabe? Tiana. Oi. Oi. Essa fala da Josi me trouxe a gente na cerimônia sábado agora. Lembra quando a gente estava lá no fogo e que nós estávamos lá conversando, aí tu falou assim, agora são 3 da família que... Como é que tu falou? Que falou do trem, né? Descarrilhado. Aí eu ainda falei assim para ti, Ai, comigo? lembra? Sim, agora tem 3 Falei assim, né? Vamos aproveitar então. A Jaque falou que tá com medo desse momento. Que qual é o Isso. momento, Jaque? A gente acabar em algum momento revelando para nossa família que a gente é mais do que eles pensam que a gente é. Que eles conhecem uma parte nossa, não dá para dizer que não. Toda parte que a gente vive a espiritualidade da forma como eles viviam, ou seja lá qual seja a coisa que nós temos afinidade com eles, constitui a gente também. Mas tem uma parte que a gente está meio constituindo que eles não conhecem e vai chegar um momento que a gente não vai conseguir esconder. É muito doloroso. Então, antes era eu sozinha, mas agora não sou mais eu sozinha. Agora tem a minha tia que está aqui e a minha mãe. E daí eu falei, agora tem 3 mulheres na família, não é mais só um vagão descarrilhado, é um trem descarrilhado. Aí eu lembro que eu ainda falei para ela, ou carrilhado, né? E eu lembro também, assim, que a primeira vez que a Rê me convidou para consagrar foi lá em 2019. E assim como tu, eu morria de medo. Disse, não, não vou. E olha, e era um momento que eu estava passando, estava com muita dificuldade num relacionamento, estava passando por uma fase muito ruim, e eu não tive coragem. Eu não tive coragem. O que que eu vou fazer lá? E estou fazendo apologia. E eu disse, não, e eu não vou. Ela me convidou, acho que ainda era a primeira cerimônia do Sagrado Feminino que ela ia fazer naquele dia, e eu deixei escapar essa oportunidade. E eu não fui, lá em 2019. Aí depois, em 2021, novamente, estava eu lá num momento muito ruim. A minha irmã, que é a mãe dela, já tinha ido, estava frequentando desde fevereiro o instituto, e ela o tempo todo, tu tens que ir, e que é muito legal, e que é muito bom, e que isso e aquilo, e aquilo ali foi me instigando, né? Eu disse, meu Deus, lá vou eu então. E aí eu fui em setembro de 2021. E foi. E, e fui, tive a minha experiência, e aí a minha família começou. Ah, tu também vais entrar nessa? As cunhadas, né? Os irmãos nunca falaram nada, mas as cunhadas.
Ah, tu também vais entrar nessa? Eu disse, olha, eu fui lá 1, 2 vezes, se eu vou entrar nessa ou não, eu acho que isso cabe só a mim decidir, né? E hoje eu digo que foi a decisão mais acertada que eu fiz. E eu frequento desde setembro as medicinas, e aí eu lembro que eu fui consagrar o rapé só em fevereiro, Tá dando porque depoimento, foi, tá dando depoimento das medicinas e a tua lembrança é a matriarca? é, e aí, não, e um pouco também para falar, entrar um pouco no preconceito também, né? Que a Josi trouxe para a Ah, gente, sim. sabe? Uhum. Que eu frequentava o instituto E até a e eu gente ainda pela ficava gente pensando, mesma, né? isso. E eu ficava assim, meu Deus, o que é aquilo que elas colocam no nariz e que ficam lá assoando e às vezes fazendo limpeza. Hoje eu falo fazendo limpeza, mas naquela época vomitando mesmo, né? Que era o que a gente não tinha o entendimento. Eu não quero isso, eu não vou fazer Sou isso obrigada a nunca te na minha interromper. vida. Agora é a rainha do rapé. Então, era aí que eu queria chegar, José. Como que aí numa cerimônia no mês de fevereiro tinham lá tinham 2 moças que era a primeira vez que elas estavam consagrando e elas foram e consagraram o rapé. Eu disse não, gente, espera aí, a primeira vez delas consagrando a ayahuasca, consagraram o rapé, eu já estou aqui há 5 meses e nunca consagrei. Não, é hoje. É hoje, eu disse para a Renata, é hoje. A Renata se leva, eu lembro bem, nossa, nítido assim na minha cabeça, a cena de quando ela terminou de passar o rapé na menina que estava lá na minha frente. Quando ela se levantou, eu levantei a minha mão. Vem aí, que agora sou eu. E ela veio e me passou o rapé, e daquele dia em diante, assim, não desgrudo mais, está sempre comigo. É a medicina do silêncio, como diz a Renata, né? Não, como é mesmo, né? É a medicina do silêncio, quando a gente está muito atribulada, muito afobada, muito agoniada, ou vamos dar um pause aqui, é o botãozinho ali do restart, sabe? Então, já que assim é o que eu te digo, amada, não te apega ao que os outros vão falar. Porque se a gente fosse apegar ao que os outros vão falar, ao que os outros vão pensar, a gente não faz nada, né? É se colocar em primeiro lugar sempre. Então, convite, amada, a hora que tu quiseres vir, venha, um coração aberto, que vai ser lindo, tenho certeza. Arro. Era isso. Então vamos voltar aqui para o texto. Que apologia, né, Jaque? Que pressão. Ó, antes de a matriarca passar cada nível de. Não. Antes de a matriarca passar de fase, de atravessar o seu rito. Tu tá com a mão levantada de novo, Gabi? Eu tô pensando que é daquela hora ainda. Pode falar então, querida. Se tu não faz tchauzinho pra mim, eu tô achando que é daquela hora. O microfone está desligado, Gabi. Primeiro eu quero te dizer que o teu método de ensino, de partilha, pelo menos para mim, está sendo muito benéfico. Quero convidar as colegas, se puderem, que seja no dia mesmo, lerem o texto antes, facilita bastante para a nossa discussão, né, para o nosso debate no dia, porque eu acho que esse debate é, por vezes, mais enriquecedor do que o próprio texto, né? O texto é o nosso guia, vai nos dando a base, mas essa troca de experiências que a gente tem quinzenal é fantástica, né? Penso que não sei como, mas são pessoas selecionadíssimas que estão aqui.
e que a gente aprende e ensina ao mesmo tempo, né? Então eu gosto muito da liberdade que tu dá da gente ir conversando, ir compartilhando, ir interpretando o texto e trazendo para nossas próprias vivências, assim, né? Vou falar bem rapidinho, tá? Eu sei que tu queres dar uma finalizada. Só juntando ali com o que a Josi falou do preconceito. Primeiro, eu penso que a gente tem que aceitar que todos nós temos preconceitos e ponto final. Não existe uma pessoa que, ao meu ver, que não tenha um preconceito. Que seja, assim, um preconceito bobo com, eu não gosto de quem come repolho, sei lá, sabe? Mas a gente tem um preconceito. E os preconceitos existem para serem quebrados, né? Essa é a nossa luta diária de quebrados assim com fundamento, né? Conhecê-los e através de ensinamentos, de escutas de outras pessoas, de leituras, não necessariamente com a nossa própria vivência, o que eu acho mais adequado, quebrar o nosso próprio preconceito com a nossa própria vivência, mas se não for possível, buscando informação, né? Mas eu acho que o fato da gente assumir os nossos preconceitos é muito corajoso e penso que todas nós temos preconceitos, que sejam lá enraizados, mas existem. Não sei nem como a gente tem coragem de abrir o nosso coração nesse grupo, sabendo que está gravado, eu acho que a gente esquece, porque eu vejo que todas nós, graças a Deus, a gente se eu não estou conseguindo conjugar a palavra, mas a gente se despe aqui, né? A gente fica de coração aberto e fala o que vem de coração realmente. Então, penso que o preconceito a gente tem que trabalhar a vida inteira, porque sempre tem e sempre virão, né? Ali na Lu, eu queria comentar com ela que eu não tenho filhos, então eu não posso te ajudar nessa, amiga, mas eu posso te dar compartilhar o que eu vivi com o ensinamento do meu pai, que para mim é um grande mestre, né? Eu fui morar sozinha do interior de Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Fui morar em Florianópolis, onde eu podia ter tudo, né? Tudo vocês entenderam, qualquer acesso à droga, como tu estava falando, né? E dos 14 para 15 anos. E a minha mãe me fazia 4 ligações diárias, né? Para ver como é que estava a situação. E eu falei assim para minha mãe, um dia que ela me irritou: Mãe, eu podia estar fazendo o que eu quisesse. Eu fui bem mal educada, assim. Eu podia estar com alguém aqui na minha cama, eu podia estar com uma cocaína na minha mão, eu podia estar fazendo o que eu quisesse, mas os ensinamentos que eu já recebi de ti e do pai foram suficientes. Hoje eu já consigo discernir o que é bom, o que é ruim, e eu tô aqui para estudar. Eu pedi para vocês a oportunidade de vir para a capital para estudar, e é para isso que eu tô. Eu vou ter com certeza alguma experiência, com certeza eu vou ter alguma oportunidade de alguém me oferecer, mas eu já tenho meu pensamento formado, né? Então eu acho que tu tem que acreditar nisso, né? No que tu já ensinou e tal, e ao mesmo tempo se colocar como apoio. As poucas experiências que eu tive com coisas ilícitas, sempre tive meu pai para compartilhar e dizer que não gostei, graças a Deus, né? Ao mesmo tempo, depende do ponto de vista do que tu vê. Como a gente vê no xamanismo, a questão da cannabis que tu estava falando, que vem da natureza e tal, eu falo isso em relação aos sintéticos, né? Que todos têm acesso também, muito fácil, e aí realmente é perigoso, né? A própria maconha eu vejo que é perigoso, no mesmo sentido que a Rê estava falando,
quando é a maconha, o álcool, o doce, qualquer coisa que a gente... As medicações, Qualquer cigarro, qualquer álcool, coisa que a café, gente... tabaco, cachimbo, Sim, sexo, tudo. Qualquer açúcar. coisa que a gente use como fuga é viciante. Por exemplo, a maconha, quando eu atendo meus pacientes, meus usuários, meus clientes, a maioria deles são jovens, de 18 a 22 anos, e eu sempre tento avaliar, assim, se eles conseguem ver algum fundo espiritual naquilo, algum fundo que seja recreacional para relaxar, pelo menos, alguma coisa assim, ou se deixam apáticos, se deixam sem pensar no amanhã, sem ter grandes planos. Aí já é um pensamento meu, que foi o que a Rê também falou, que o problema não é a substância, é o uso que se faz. E aí eu posso afirmar que o uso da maconha, dependendo do contexto que se faz, eu acho que se vicia sim. Acho que não é a substância, eu acho que é o uso vicia, entendeu? O contexto do uso. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, não é a substância, é o contexto do uso, da fuga, de fazer parte de uma galera, isso de qualquer coisa, do álcool, de tudo que a gente acabou de falar, né? O álcool, o açúcar, o sexo, as medicações, enfim. É um debate muito longo para a gente entrar agora. Mas eu acho, Lu, que é isso que tu tem que se preocupar com a criação que tu já deu e ser um apoio se por acaso eles aprontarem, né? Não, se por acaso aprontarem, não tirar de casa, não dar um esporro, perguntar por que que você fez isso, qual é a intenção, o que que tem por trás disso, o que que tá te faltando, posso te ajudar de alguma forma, né? Eu acho que é por aí. E agradeço muito esse momento de partilha, sempre muito especial. Agradeço as noites, os dias, as tardes que a Rê fica em claro aí planejando cada encontro. Desculpa se sou meio falante demais, mas aqui eu sinto um espaço seguro e livre que a gente pode conversar. Obrigada. Obrigada, linda. Então, a gente vai finalizar o texto lá no nosso grupo, que não dá tempo aqui, né? Mas quero trazer o convite para instalar um aplicativo no celular que se chama Skyview. Esse aplicativo ele mostra para gente quais são as estrelas que a gente está mirando. Olha só que legal. Mostra para gente também aonde que a lua está, se ela está quase nascendo, se o sol está quase nascendo. Quando a gente começa a explorar o céu, a gente se depara com coisas bem legais, que parece assim que nunca teve ali em cima da nossa cabeça. A gente percebe que a lua, em cada fase, está em um ponto diferente. A gente fala que o sol nasce no leste, mas ele não nasce sempre no mesmo ponto, ele varia. A gente percebe que é possível a gente prever a vinda de um cometa. E a gente consegue ver a materialidade daquilo que a astrologia nos traz. Então a gente consegue encontrar assim, ó, quando o nosso signo, a constelação do nosso signo está passando. É tão lindo. Quando a gente escuta, tá tendo conjunção de tais planetas, a gente bota lá o nosso aplicativo no céu e vê Vênus com Mercúrio, com Marte, tipo, tudo ligadinho ali, a gente vai tendo uma compreensão maior, porque traz para a realidade, né? Traz para essa realidade, tá? E a gente segue daí fazendo as tarefas, né? Se conectando com essa memória, observando a matriarca e procurando lá no texto o momento em que a matriarca adentra a caverna sagrada e se volta para cada uma das direções, que é o momento em que se completa um ciclo. Às vezes a gente vai se dar conta nas nossas memórias que a gente fica voltando. Tipo, meu Deus, de novo vivi isso, quantas vezes vivi a mesma coisa, né? Tipo, só mudava o nome da pessoa, só mudava o endereço. E daí a gente vai lá nessa memória buscar esses 7 aspectos diferentes. Me voltando para o sul, o que eu aprendi na área emocional, para o norte, para o oeste, para o leste,
E no meu coração, do fundo do meu coração, o que eu aprendi com isso? E daí a gente libera a memória, tá bom? E perdão, é o momento que a matriarca se volta. Para as 7 direções sagradas. Ah, tá. Para completar um ciclo. Essas são conversas que a gente teria que ter aprendido a ter desde sempre com a gente mesmo, né? Com os nossos pais. O que tu viu? O que tu entendeu? O que foi bom para ti? Olha quem apareceu para conversa. Querida. Então, para a gente não perder o horário, vamos se preparando para encerrar. Já passamos bastante tempo. Se alguém gostaria de fazer alguma consideração ainda, pode ficar à vontade, senão a gente segue lá no grupo, tá? Já que fique tranquila com a sua família, que a sua família vai ver as suas diferenças e vai notar que algo está acontecendo. Esses dias eu estava no carro com a minha mãe e estava tocando aquela da... Como é Madre Sóis, aquela banda? Tem Madsol. Não, Madre Madsol Sóis, né? Que é aquela bem explícita. Ai, a ayahuasca, sabe? Canta aí um pouquinho para ela ver. a Ai, Gabi. mas tu sabe qual é, né? Aquela bem explícita que o refrão é ai, Depois tu Oscar, compartilha lá no grupo, aham. eu vou mandar. E aí a minha mãe falou assim, mas é essas músicas que tu escuta lá nos rezos, que tu vai rezar de meia-noite, 12 horas? Eu falei, mas essa eu gostei. Eu achei que foi uma indiretinha, assim, sabe? Porque foi bem no refrão que ela falou. Vão notar alguma coisa diferente aí, Ti. Vai ter um momento. Mas o importante é que a gente encontre na gente, né? É. Que a gente... Não, eu não falei nada, eu deixei ela falar, eu não me senti à vontade, mas eu senti uma indiretinha, assim. Porque qualquer mudança espiritual são muitos os caminhos, não tem só ayahuasca, né? Tem muito caminho lindo, fantástico, fantástico. O trabalho que a gente faz aqui não é o trabalho de ayahuasca, é o trabalho do resgate do sagrado feminino, né? Sim, E que sim. ele é Não, encontrado em desculpa. todas as religiões antigas. O budismo traz isso, o hinduísmo traz isso, que coisa mais linda, o Hare Krishna, gente. Tipo, que coisa mais linda as matrizes africanas, tipo, todo o conhecimento antigo tem a coisa mais linda. No conhecimento aqui que a gente segue Pachamama, é isso que falta para o mundo, é isso que falta na gente também. Tipo, a gente não conhece esse aspecto nosso, o aspecto feminino. O aspecto lá do inconsciente, o aspecto daquilo que não é palpável, numerável, quantificável, é qualificável, né? É um aspecto da nossa experiência aqui na Terra que traria as sensações, os insights, a intuição, coisas que se a ciência não comprova não existe e que falta faz pra gente, que a gente tá aqui reunida por isso, né? Estamos resgatando isso, esse negócio que preciso fazer coisa sobre, porque de repente a vida não fica mais tão interessante de viver se eu não sair em busca de alguma coisa. Porque tá faltando, né? A Patrícia também nunca tomou, tem pessoas aqui que nunca tomaram e fiquem à vontade para buscar esse preenchimento aonde quiserem, meu Deus do céu, Claro. que a ayahuasqueira, só que saibam que o que falta, esse buraco no coração é isso, tipo, é o buraco da mãe, cara, o buraco da mãe sagrada, da mãe divina, me refiro, que pode ser a Nossa Senhora, que pode ser em qualquer religião, toda religião tem. A gente vive um momento em que está obsoleto, mas se estuda toda a história da humanidade, sempre existiu a mãe e o pai. Tipo, nesse momento, a nossa falta é porque tiraram a mãe, safados. Mas a gente já encontrou ela de novo. A gente já encontrou ela de novo. Agora temos que agarrar, reavivar essa memória. Pode falar, Jaque. Eu não tenho medo do meu encontro, sabe? É mais essa questão do julgamento mesmo, né? E por isso que eu falo que eu ainda me chamo católica, assim, porque eu acredito nessa espiritualidade, né? E nessa espiritualidade da criação, sabe? Nessa espiritualidade do universo.
da natureza, dessa sensação, da experimentação corpórea que a gente perdeu. Eu sou professora de arquitetura e eu tento fazer com que os alunos entendam o quanto é importante essa experimentação. E eu vejo que eu estou levando isso para a sala de aula, sabe? Nesse último semestre eu levei isso. Não foi a melhor experiência, porque todo mundo me chamou de louca, mas ok. Mas eu acho que é isso que eu tô encontrando, sabe? Quando eu me coloquei aberta a permitir o que essa ancestralidade está querendo que eu faça, sabe? De permitir com que as pessoas experimentem, de permitir com que as pessoas sintam e sejam elas mesmas, assim, por elas, né? Porque o que eu vejo, assim, e aí falando da verdade, novamente, é que, e aí entra na minha família, né? O que eu posso falar é que a gente acaba falando dos outros e não da gente. E aí eu acho que esse é o ponto, sabe? Que eu tô me voltando para olhar para mim, para olhar para minha família, e não a família dos outros, e não quem é o outro, o que o outro fez ou deixou de fazer. E isso é muito difícil de trabalhar, porque isso entra numa questão de constelação também, né? Então, está sendo, assim, eu vou dizer, um grande desafio em trazer conversas curadoras, diálogos curadores dentro de casa, porque a gente vai tentar conversar com a pai, com a mãe, e aí a conversa é sempre do outro, não é deles, e não é de mim, né? Não é saber como é que eu estou. Então, é toda uma questão que eu acho que é exatamente isso que a Gabriela falou, a partir do momento que a gente muda, as pessoas veem que alguma coisa está diferente, né? Mas, que é a constelação, né? Mas não tô com medo, não. É só essa questão do julgamento, desse preconceito que me bate. E aí esse medo é não da minha transformação interna, é de como eu externalizar isso, né? Em especial, principalmente para a família, né? Porque eu acho que é ela que a gente acaba querendo, como a Lu falou, a gente acaba querendo a aprovação, né? E aí a gente quer seguir aquele script. Então é nesse sentido. Assim. Uhum. A Josi levantou a mão? Só para finalizar o que a Jaque está falando, né? Jaque, assim, nunca, né? Como diz outra, nunca diga nunca, né? Mas não é um conselho, é contar a minha experiência sobre isso. Né? Eu passava pelas mesmas coisas, assim, de não comentar muitas coisas com a minha família, para não passar pelo julgamento, né? Até um dia que a minha mãe, eu conversava muito com a minha mãe, assim, né? Agora minha mãe tá meio que começando a perder a memória, mas... Então, às vezes, ela sai meio fora da realidade, volta, mas quando ela estava mais, assim, lúcida, né? Então, eu sempre conversava e aí ela dizia assim, ai, tu tem um entendimento bom das coisas, eu gosto de te ouvir, eu gosto de falar contigo. Só que, ao mesmo tempo, algumas vezes que ela veio na minha casa, ela viu, por exemplo, eu tenho uma imagem do Ganesha. Ela nem sabe quem é Ganesha, mas ela falou para minha irmã que eu tenho coisas na minha casa que ela ficou com medo, entendeu? E aí, o que acontece? Um dia, né, aconteceu lá na minha família, assim, eu fiz foto de uma tia minha, e umas fotos lindas de família dela com as filhas, e ficou muito bonita. E um dia minha prima chegou lá, ela tinha rasgado todas as fotos. Todas. As fotos eram lindas, eu tenho os arquivos ainda. Aí a minha prima perguntou para ela, né, por que ela rasgou as fotos? Daí ela falou assim, porque a Graça, que é a minha mãe, que é a irmã dela, falou para mim que a Josi mexe com esses negócios de macumba. E eu não quero nada que venha de uma macumbeira na minha casa. E ela rasgou. E assim, isso é a realidade da minha família. Quando eles entram em roda de conversa e aí eles vêm falar e eu menciono qualquer coisa da espiritualidade, as minhas tias olham assim e dizem assim, ó, ai, Josi, ai, deu, vamos parar com esse assunto, porque eu não gosto de falar dessas coisas. E aí o que eu faço? Antigamente, assim, ó, eu como dizer, eu não exponho na internet aquilo que eu sei que vai dar incômodo nelas, vamos supor, né? Porém, eu coloco os aprendizados, às vezes eu coloco frases, às vezes eu coloco... E elas sabem que vem disso. Porque quando a gente vai conversar, eu coloco o que vem disso.
Embora eu tenha já ouvido várias vezes coisas como a minha irmã outro dia me mandou um vídeo de quase 1 hora de uma mulher falando, que é a mulher evangélica falando do o ocultismo que existe por trás do autoconhecimento. E ela falou assim, irmã, eu orei por ti e esse vídeo apareceu para mim e eu sei que esse vídeo é direcionado para ti, porque tu precisa te curar, porque eu sei que tu conhece Jesus, tu tem Jesus no teu coração. Só que não é o Jesus certo. Mas eu sei que Deus vai te botar no caminho porque o teu coração é bom. Aí eu respirei fundo e disse, tá bom, minha irmã, eu vou ver. Eu assisti o vídeo e nem conversei com ela. Outro dia o meu irmão, que é mais velho, veio com a Bíblia e veio assim, minha irmã, eu preciso te mostrar a palavra, porque tu precisa encontrar Jesus no teu coração. Eu segurei a mão dele com a Bíblia e disse assim, meu irmão, eu fico tão feliz que tu encontrou Jesus, porque eu já encontrei ele, ó, faz muito tempo. Ele nunca mais me falou nada, entendeu? Mas só que não adianta a gente querer. Eles têm a maneira deles viver e a gente tem que encontrar a nossa. Eu não vou ser feliz vivendo da maneira como eles querem que eu viva e eu não vou ser o que eles querem para poder agradar, entendeu? Já tentei. Já tentei ser isso. Só que aí, né? Tu vai passando por diversos turbilhões. Aí eu digo, cada coisa no seu tempo. E aí é o que eu digo para minha irmã, quando ela fala, eu tô orando por ti, irmã, eu digo, que bom, eu também oro bastante por ti. É isso, não tem, né? Não tem o que dizer. Acontece. Uhum. E também um outro, para complementar e a gente finalizando, um outro tema para levar em consideração é quem eu sou quando me sinto realizada espiritualmente. Tem uma forma para isso? Tem um jeito que eu vou estar, que vai ser diferente? O que é? Tipo, vou usar dreadlock, de repente? Eu não tenho vontade, não. Vou me tatuar toda, Tina Paula curte, ó. Mas isso já é de antes. Quem é você? Porque às vezes a gente tem medos e também é importante a gente refletir sobre isso. Tipo, de onde vêm esses medos, sabe? O que é isso de verdade? Tá? Porque, bom, fisicamente eu sou igual, eu acho. Sabe? Então, converso com todo mundo, não sinto tanta vontade de fazer algumas coisas quanto eu sentia. Existe algo nesse caminho que a Josi falou de autoconhecimento. Como é que é? O ocultismo por detrás do autoconhecimento, o ocultismo que existe antes do autoconhecimento, né? O que está oculto antes de ser conhecido. O medo que que a nossa linhagem, um pouco mais antiga, 200, 300 anos, tinha disso, porque era caso de vida ou morte, a gente já conversou sobre isso aqui, né? Então, assim, ó, é preciso a gente olhar, por isso eu falei lá naquele começo da nossa conversa, a gente olhar com respeito para as nossas memórias, porque elas fazem parte de um dado histórico, né? Envolve uma outra pessoa, envolve crença, envolve uma linhagem, envolve todo um nicho ecológico. Tipo, se a gente vai pensar no nosso envolvimento enquanto todo o que nos move é o amor, então, misericórdia de Deus é o amor, gente. É o medo que vem através de um sentimento que quer manter a vida viva. É o amor, sempre é o amor. E, bom, eu tô para pensar que não tem níveis, assim, de crescimento, que não é dessa forma. A gente não sabe qual é a batalha do outro. A gente não sabe no que o outro tem que melhorar. A gente não sabe o que enfrenta dentro do outro. O outro, aprendendo um pouco de astrologia, eu olho para alguns mapas e penso assim, nossa, cara, coitado, que difícil que veio esse desenho aqui, que se vire bem, né? Tipo assim, que se vire bem. Então a gente não sabe quem é aquele outro, né? E olhar pra gente e quem a gente vai ser. De repente é mais leve, de repente nem é tão pesado assim, sabe? Tá bem? É a vontade do todo. A gente é a vontade do todo. Então a gente continua essa conversa que eu acho que é muito linda.
A gente continua essa conversa no Telegram. Um grande beijo, minhas queridas. Muita gratidão por esse momento. Gratidão Boa por essa noite, Rê. Boa noite. Boa noite, boa noite. boa noite. Boa noite. Olha,